Olá, boa noite. Bem-vindos. O Jornal começa hoje com a boa notícia para as famílias que viviam no edifício Lote 1, localizado no Prenda. Prédio evacuado e interdito desde abril por questões de segurança. Por decreto, o Presidente da República autorizou a demolição do edifício e a construção de um novo Lote 1. Só em Luanda, o decreto prevê a demolição de outros 3 prédios que se encontram em estado avançado de degradação. As famílias do Lote 1 do bairro Prenda receberam com alguma alegria o despacho presidencial 255/23 de 25 de outubro, que autoriza a demolição e construção de um novo edifício. Evacuado desde 22 de abril último por causa de sinais emitidos de desabamento, o porta-voz da Comissão de Moradores entende que o documento demonstra clara preocupação do Presidente da República em garantir condições dignas de habitabilidade para os moradores do prédio. Ficamos, de certa forma, um bocadinho satisfeitos, porque já se começa a olhar com olhos de ver para este assunto. Eu penso que quando o assunto chega até a Presidência da República, a Sua Excelência, o Sr. Presidente, é porque já se quer dar maior celeridade a este caso, não é? Que, se bem me lembro, já lá vai há mais de 6 meses. Até o momento, as mais de 40 famílias do edifício evacuado continuam a morar em casas de parentes e esperam ver terminados os dias de angústia o mais breve possível. Nós ficamos satisfeitos, só esperamos é que os organismos subentendem, essas instituições do Estado, nos convoquem para podermos também estar a par de, afinal, o que é demolir, o que é reconstruir, quando é que isso vai acontecer, onde é que nós vamos estar durante esse processo todo, porque as nossas forças também estão a terminar. São 6 meses de angústia. Recordo que em finais de setembro, o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, garantiu novas soluções para o realojamento das famílias depois destas descartarem o projeto habitacional Maié Maié. Com algum cuidado, nós estamos a abordar com as nossas populações, encontrar soluções sustentáveis de realojamento. De vez em quando não é fácil. A primeira opção que nós tínhamos era o Maié Maié, que é um projeto social. Não tivemos algum acolhimento positivo por todos. A nossa intenção, como sempre, era naquela primeira fase, como é agora, salvar as vidas humanas. Entendemos que não é fácil, mas queremos, acima de tudo, fazer com que nós possamos ter a maior compreensão, mas vamos procurando com o Governo da província de Luanda, com a administração local, outras alternativas de realojar aquelas famílias que são 41 casas, né? 41 famílias no Lote 1 do Prenda. Temos que encontrar uma solução sustentável de realojamento para todas elas. O despacho presidencial elenca para demolição 4 edifícios em Luanda, dentre os quais o Lote 1 dos prédios do Prenda. Ainda em destaque nesta edição, prevenção contra inundações, a nova jornada de limpeza e manutenção das principais valas de drenagem de Luanda. Zonas de risco são as privilegiadas. Também para hoje, humanização nos serviços de saúde. A nota que vem do Sindicato dos Médicos sobre o rigor e medidas implementadas pelas autoridades. Exposições, montra com o melhor da banana nacional em Cabinda. Na Huila continua patente a feira de rochas ornamentais. Audiências que marcaram o dia, o Presidente da República recebeu hoje embaixadores em fim de missão. E a Assembleia Geral da UIPE caiu o pano sobre a edição 147 com nota histórica de Angola na organização. Na reportagem da semana, o cenário das construções em zona de risco, negligência e perigo que expõem famílias ao perigo. E como sempre, olhamos para os principais assuntos que marcam a atualidade internacional e o melhor do desporto. No jornal que começa agora. Problema antigo. Quando a chuva bate mesmo, eu não romper com toda a água, toda a casa fica alundada. Não temos para onde vamos viver mais, é o único nosso refúgio, por isso que nós vivemos parando aqui. Nós já fomos aí no distrito, o distrito só está espera. Até agora tanta esperança, não estamos vendo nada de melhor.
Vida, negligência e perigo permanente. Qualquer coisa que bate no teto, a pessoa tem que se levantar porque a casa está indo com água. Fragilidades que expõem famílias ao pior que pode acontecer. Aqui mesmo é problema, aqui não tem como. Você encontra em casa de noite mesmo, é grande risco. Sim, eu já presenciei, por exemplo, uma senhora aqui estava atravessando, não conseguiu, foi com água. Construções e risco. Na reportagem da semana. Mais à frente no jornal, seguimos com as principais valas de drenagem em Luanda, que estão a beneficiar de mais uma fase de limpeza e manutenção. O plano é encabeçado pelo Gabinete Técnico Provincial de Saneamento, visa prevenir inundações. A jornada prioriza zonas onde o risco é maior, lugares localizados principalmente na periferia. As novas medidas para a limpeza nas linhas de água e valas de drenagem, anunciadas nesta sexta-feira, surgem 6 meses depois da visita do governador provincial de Luanda a esses locais. Em algumas zonas, a situação ainda é preocupante, segundo os moradores, principalmente os da Samba, na praia da Mabunda, e os da Boa Vista, que pedem aumento de contentores de lixo e obras nas linhas de água. Aqui na vala não tem mais contentor, a única solução é deitar lixo na vala, porque não tem como. Quando cai chuva, a vala fica mesmo uma coisa cheia de bichos. Como chove mesmo, a água mesmo sai, entra por toda do quarto, as crianças dormem assim, por exemplo, no tapete. Eu meti um tapete assim, para poder criança dormir bem para a cama não molhar. Tanto os moradores do município de Luanda que vivem naquele outro lado, como também os moradores daqui do município do Quilambaquiaxi, que vivem neste bairro Malangino, estão preocupados com esta linha de água propriamente aqui na zona do rio Cambamba. E eles pedem a intervenção urgente do governo provincial por causa da chuva e que a qualquer momento outras residências podem desabar. Aqui a realidade que está lá mesmo é para vir mesmo trabalhar mesmo essa vala, porque isso não é mais vala, é rio. Tem que vocês vir mesmo organizar essa vala, ver as casas que estão lá da vala, para abrir bem a vala, para nós ficarem normalmente. Senão assim não estamos bom. Esses dois valas se encontram ali. Aqui vem água, se encontra aqui. Aqui nas bermas, em todos os lados, vem água. E este trabalho que os chineses fizeram aqui, isso não é nada. Isso desaparece. A água chega quase até na minha porta. É um trabalho de engenharia, isso tem que ter boa fiscalização do Estado. É o lixo que os vendedores deitam, porque nós aqui próximo não temos nenhum contentor. O mau cheiro, mosquitos, é as dificuldades que nós temos. O Gabinete Provincial da Unidade Técnica e Gestão do Saneamento garante que uma das medidas é a colocação de 45 contentores de lixo nas linhas de água e valas. Nesse trabalho vai-se também contar com uma intensificação das ações de sensibilização. Vai-se também contar com a alocação de contentores à volta das linhas de água. Também vai-se contar com a reposição de tampas de coletores em algumas artérias da nossa província. O reforço prende sobretudo, numa primeira fase, remover tudo o que são resíduos das linhas de água, das valas de drenagem. Depois, nas linhas de águas, nós vamos fazer o trabalho de reperfilamento, de dotar ela com uma dimensão, com uma característica que quando a água vem, possa então drenar. Zenilda Mandinga apela às famílias a abandonarem as linhas de água que vão ser intervencionadas devido às chuvas, principalmente na zona do rio Cambamba, no município do Quilambaquiaxi. A zona onde tem os pontos mais críticos acabam por ser a zona da bacia do Cambamba. Estamos a falar ali do município do Quilambaquiaxi, sobretudo. Também temos as zonas de foz da bacia centro, estamos a falar ali na foz de Soroca. Estamos a falar ali também na zona dos bairros dos pescadores. Não que essas zonas estejam intrinsecamente ligadas à deposição massiva de resíduos, mas porque nós temos habitações construídas nas linhas de águas que impossibilita a drenagem normal das águas. Dados do governo provincial de Luanda indicam que existem cerca de 317 quilómetros de linhas de água e 23 valas de drenagem. E passamos para o assunto que marca a semana, a humanização dos serviços de saúde, compromisso assumido com rigor pelas autoridades. As medidas definidas continuam a merecer reações. Reações estas que dão nota positiva à tolerância zero.
para atos de negligência no atendimento? E sobre o assunto, a nossa equipa ouviu hoje o presidente do Sindicato dos Médicos. O Sindicato dos Médicos de Angola controla mais de 3.000 profissionais. O seu presidente, Adriano Manuel, defende que a humanização deve partir da condição de trabalho proporcionada à classe médica. As condições que nos estão proporcionadas propiciam para que tenhamos alteração do ponto de vista psicológico e emocional. Não é normal nós observarmos todos os dias mortes. E é óbvio que fica difícil alguém, com as condições que nos estão proporcionadas, tratarmos de forma humanizada os nossos pacientes. O sindicalista afirma também que é preciso olhar mais para o sistema de saúde primário. Falta de tudo um pouco, desde recursos humanos, material de diagnóstico, medicamentos. Nós não temos isso a nível do sistema de saúde primário. E quando isso acontece, os doentes afluem para os hospitais terciários e nisso vamos ter uma enchente. Com a exiguidade de quadros nesses hospitais, nós vamos ter uma mortalidade aumentada. Sobre a medida no âmbito da tolerância zero à negligência médica imposta à diretora clínica da maternidade Lucrécia Paim, Adriano Manuel respondeu. Nós só lamentamos. Entretanto, o presidente do Sindicato dos Médicos reprova a negligência. Para Adriano Manuel, quem assim procede deve responder judicialmente. Porque eu defendo a ideia de que todo médico nasceu para tratar doentes. E se nasceu para tratar, para salvar vidas, não deve negligenciar. Isso é o meu ponto. E quem assim o faz deve merecer o seu tratamento de acordo com o ordenamento jurídico do nosso país. Isso é o meu ponto de vista pessoal. Quem trata de forma negligente um paciente deve ser abordado, o seu tratamento deve ser nos órgãos de justiça. Deve ser abordado de acordo com o ordenamento jurídico do nosso país. Presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, Adriano Manuel. O Ministério da Saúde leva a cabo a norma Tolerância Zero à negligência médica em todas as unidades hospitalares, com vista a melhorar o sistema de saúde do país. Continuamos no campo da saúde e mostramos a seguir resultados de um encontro que juntou académicos e outras individualidades para abordar a situação da saúde mental dos angolanos. Saúde mental que para a OMS é prioridade no contexto dos cuidados primários. O encontro debateu o quadro atual depois da Covid-19. As estatísticas dos últimos 4 anos apontam para cerca de 60 mil casos de saúde mental em acompanhamento no Hospital Psiquiátrico de Luanda. O tema saúde mental em Angola no pós-Covid-19 esteve em análise hoje na Universidade Privada de Angola. A professora de Psicologia e mentora do simpósio explicou a escolha do tema. Esse tema é muito importante, primeiro porque a saúde mental é transversal mesmo, ou seja, não existe saúde sem saúde mental. Segundo porque a pandemia foi um divisor de águas, então nós estamos entre um antes e um depois e nós precisamos perceber o que é que envolveu a saúde mental dentro da pandemia, quais as consequências estamos a trazer para cá e o que é que vamos fazer de agora em diante para resolver. O certame destacou os transtornos do neurodesenvolvimento com destaque para as crianças. Este primeiro painel foi, sobretudo, voltado para os transtornos do neurodesenvolvimento, com destaque aqui para as crianças. E é importante referir que não só as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, que foi aqui destacado as crianças com autismo de modo particular, tiveram este impacto negativo, mas todas as outras pessoas, independentemente da faixa etária, porque nós somos seres sociáveis e o isolamento e todo o resto das consequências, como crise económica, as separações de família, o aumento de violências, a inacessibilidade e indisponibilidade de muito daquilo que já eram ganhos, foi de facto preocupante. O médico neuropediatra explicou que durante a época de confinamento, em consequência da Covid-19, as pessoas, de forma particular as crianças, desenvolveram vários tipos de transtornos mentais. A grande dificuldade em socializar trouxe transtornos de hiperatividade, trouxe transtornos de linguagem, trouxe transtornos comportamentais, a falta de regras, que isto trouxe porque deixaram de estar em sítios onde as regras que são muito importantes para o neurodesenvolvimento da criança deixaram de existir. Essas regras onde é que são postas? Nos infantários.
secundários, nas escolas. Isto estava fechado. Os estudantes de medicina falaram da importância deste simpósio e do que ficou retido. Este simpósio destacou de uma maneira muito importante a atenção que devemos ter, em principal, com as crianças do autismo, e a atenção também que devemos ter em relação à saúde mental. Este simpósio veio mais ou menos orientar a maneira como conseguimos nos comportar, a maneira como a sociedade começou a comportar-se após a situação da pandemia. É de extrema importância para nós, como estudantes e não só para outros profissionais da área da saúde, tendo em conta o impacto ou a influência que a saúde mental tem no processo de tratamento e de assistência à sociedade. De lembrar que a saúde mental, naquilo que é assistência médica, ela representa um modelo que é o chamado biopsicossocial. A questão da saúde mental tem sido preocupação nas sociedades modernas. Em Angola, no ano passado, foram registrados mais de 90 mil casos de distúrbios mentais. Houve um aumento, sim, sobre aquilo que foi as consequências da pandemia Covid-19, devido ao isolamento, o desemprego, o aumento do empobrecimento, gerou consequências para as famílias, para a sociedade. E na província da Huila continua patente a exposição de rochas ornamentais. Evento aberto nesta quinta-feira pelo Ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. A montra revela o melhor que a região ostenta a nível de rochas. A China e a Europa são os principais mercados para os produtores presentes na exposição de rochas ornamentais, aberta esta quinta-feira no Lubango. Os produtores angolanos exportam maioritariamente granito negro bruto, muito procurado no mercado internacional. Bom, nós estamos com uma média de 700 a 1000 metros cúbicos por mês. Portanto, estamos a exportar maioritariamente para a China, para a Espanha, para a Itália, para a Índia e outros países da Ásia. Nós trabalhamos com produto em bruto. O nosso melhor mercado é o mercado chinês, o mercado asiático, onde está envolvido a China, o Vietnã. Depois temos a Itália, exportamos para a Polónia, para a Península Ibérica, Portugal e Espanha. Estamos a trabalhar bem, estamos a exportar, não temos estoques internacionais. Tudo o que nós exportamos está vendido. Os principais mercados dos nossos materiais é China, Polónia, Itália, Lisboa e alguma parte estamos a tentar introduzir o nosso material também na África, que estamos à procura de introduzirmos o nosso material, talvez sermos um dos principais fornecedores de rochas ornamentais no mercado africano. E em Cabinda está patente a Feira da Banana, segunda edição do evento que expõe o melhor da produção. Mas aí participam na edição 2023 do evento mais de 400 expositores de províncias como Cabinda, Zaire, Bengo e também de Kwanza Sul. Mais de 400 expositores participam da Feira da Banana e da Mandioca. O objetivo da feira consiste em estimular a produção agrícola e a eficácia do escoamento dos produtos do campo para a cidade. A feira conta com agricultores das províncias de Cabinda, Zaire, Bengo e Kwanza Sul. Segundo os expositores, a expectativa é muita e mostram-se felizes com a iniciativa. Temos uma vantagem porque já nos dá acesso de nós vendermos os produtos, porque tem produtos, às vezes, enquanto que apodrecem lá na mata, nós não sabemos como tirar para vender. É para a gente incentivar mais a alimentação nacional, a produção nacional. Acho uma boa positiva, uma ideia muito positiva. Sem a agricultura nós não podemos viver. A agricultura é melhor serviço em toda parte do mundo. Graças a Deus iniciei iniciativa pequena, mas estou a empacotar, já tem selo. O meu produto pode levar mesmo qualquer tipo fora do país. Agradecer pelo convite que me foi formulado pela secretária provincial de Cabinda para o Desenvolvimento Econômico Integrado. Entretanto, estamos aqui mais uma vez a acompanhar e testemunhar aquilo que é a segunda edição da Feira da Banana e da Mandioca e que de facto conseguimos observar as grandes potencialidades neste setor, nesse segmento da produção a nível da província de Cabinda. A coordenadora do projeto
Alberto Cândida dos Santos disse que a feira tem como missão aumentar a produção local para facilitar a aquisição dos alimentos por parte dos cidadãos. A identificação do potencial produtivo das culturas da banana e da mandioca, fomentando o seu aumento, capaz de estruturar uma cadeia de valores, pois a procura de alimentos saudáveis é uma tendência mundial que tem favorecido o aumento do consumo de frutas naturais e seus derivados. O vice-governador de Cabinda, Agostinho da Silva, presente na cerimônia, pediu aos agricultores a participarem no processo do combate à fome e pobreza por via da produção agrícola. Queremos deixar aqui um incentivo a todos os produtores locais, à nossa juventude, e que também dentro de si o Executivo está de facto empenhado com vários outros programas, quer do Pordes, do BDA, programas como o PAC, programas como o da cadeia de valor. Então é essencial que qualquer cidadão possa estar atento a estes programas e também poder alavancar-se rumo à agricultura. De referir que a feira terá duração de 3 dias, os produtos expostos estão a preços módicos para o bolso do cidadão. Investimento privado. Expectativas do Japão no mercado angolano em destaque. E olhamos para o assunto do dia. Encerrou a Assembleia Geral da União Interparlamentar, com Angola a fazer história no plano internacional. O último dia do evento, que juntou no nosso país deputados de vários países do mundo, teve como ponto principal da agenda hoje a eleição da nova presidente. E entre as 4 candidatas ao cadeirão máximo foi eleita a tanzaniana Tulia Ackson, que vai comandar os destinos da Organização Mundial nos próximos 3 anos. Entre as 4 concorrentes, Tulia Ackson, a representante da Tanzânia, conquistou aplausos em pé, um indicativo de que estava bem encaminhada para ser a próxima presidente da União Interparlamentar. Com o seu discurso de campanha, Madame Tulia, como também é conhecida, conseguiu 172 votos a favor contra os 61 de Catherine Hara, candidata do Malawi, 59 de Adji Kanouté, do Senegal, e 11 da candidata somali, Maria Hagi. A prioridade, como eu disse, é trazer a paz para todos, trabalhar com outros parlamentos do mundo, com os membros da UIP, para garantir a paz para todos os países. Somos responsáveis para aconselhar os governos. O presidente cessante da UIP, Duarte Pacheco, não teve dúvidas em admitir que os destinos da organização estão em boas mãos. Está muito bem entregue, tem competência, tem capacidade de trabalho, tem inteligência, ama a Organização Interparlamentar e, por isso, vai pôr toda a sua energia. Ficou muito bem entregue. E a mensagem mais importante que nós vimos aqui com esta eleição, em primeiro lugar, em política, nós temos que andar de mãos dadas para, como parlamentares, representantes do povo, transmitir paz. Quando nós vimos a Madame Tulia chamar as outras 3 concorrentes e abraçarem-se ali em cima, isto mostra a responsabilidade de todas as mulheres africanas em promoverem a paz, não só no continente, mas no mundo. A eleição de Tulia Ackson ao cargo de presidente da UIP, União Interparlamentar, marcou o último dia da edição 147 da Assembleia Geral da organização, que alberga mais de 130 parlamentos de todo o mundo. A presidente do Parlamento angolano, Carolina Cerqueira, considerou positivo o evento que, durante uma semana, colocou Angola na montra da diplomacia parlamentar de todo o mundo. Nós reunimos em Luanda mais de 1.500 participantes de 131 países do mundo. Foi o recorde de participação a nível de países nas últimas reuniões da UIP.
Também estiveram aqui representadas mais de 51% de mulheres dos países presentes. Temos também a honra de ter sido em Angola que o 180º país membro da OIP, as Bahamas, tivesse sido admitido. A speaker, portanto, a presidente das Bahamas, do Parlamento das Bahamas, uma jovem de 46 anos, entrou na UIP, na capital angolana. Isso é uma honra para todos nós e nós consideramos que foi um sucesso a eleição da nossa irmã e da nossa colega, a speaker da Tanzânia, porque é uma homenagem às mulheres resilientes, corajosas da África Austral. Também hoje, os delegados ao evento aprovaram decisões sobre direitos humanos dos parlamentares, relatórios das reuniões especializadas, adotaram diversas resoluções e aprovaram relatórios das comissões permanentes e ainda o documento final do debate geral da 147ª Assembleia Geral da UIP, União Interparlamentar, que Luanda acolheu nos últimos 5 dias. E para devida análise a esse encerramento da Assembleia Interparlamentar da UIP, nós temos no estúdio o jurista Edgar Fonseca. Nós vamos olhar do ponto de vista jurídico para este acolhimento de Angola e a nota positiva que a organização deu ao nosso país. Bom, boa noite, telespectadores, boa noite, Kina, boa noite, Simeão. Bom, primeiro exaltar aqui o facto de Angola ter conseguido levar a cabo este evento com sucesso, com maior grau de positividade. Segundo, dizer que este evento, eu vou parafrasear em latim se permitirem, finis corona opus, quer dizer que o fim coroa a obra. Isto quer dizer que a indicação, a eleição do membro da Tanzânia, a senhora Tulia Ackson, vem demonstrar para já que a África está a ganhar, a África ganhou, mas as mulheres, sobretudo, quer do mundo, quer africanas e, em particular, angolanas, acabam ganhando também maior visibilidade. E este evento, para já, aquilo que é a perspectiva jurídica, nós temos de analisar aqui, sobretudo, 5 pontos essenciais. Hoje, antes mesmo de decorrer as eleições, foram discutidas 5 questões muito profundas que têm a ver, sobretudo, com a consolidação da paz no mundo, que têm a ver com a segurança nuclear, tem a ver com a segurança alimentar, tem a ver com a questão da proteção e segurança dos guerrilheiros ou aqueles que são os prisioneiros de guerra a nível da Ucrânia e a nível também da Palestina e Israel. Tem a ver também com a proteção e segurança dos pontos e sítios perigosos e, sobretudo, não menos importante, a questão da proteção e segurança das crianças que se encontram nos locais de conflito. Esses 5 pontos são pontos a ter-se em conta porque, em termos de conflito, muita gente pergunta-me sempre, então, há regras para os conflitos? Há regras. Há regras e esta Assembleia Geral deixou escapar isso mesmo. Tanto é que, hoje também, quando da realização do encontro, foi feita a aproximação entre os membros representantes e delegados da Ucrânia e os membros representantes delegados da Rússia. Ou seja, foi um encontro harmonioso em que, inclusive, foram discutidas metas parlamentares para a aproximação destes players do mundo, quer da Rússia, quer da Ucrânia, para se encontrar um meio de diálogo para se poder realizar a paz como se espera. Ora, é um ganho porque nós, como disse hoje à tarde, estamos perante o país do campeão da paz. O presidente João Lourenço, enquanto campeão da paz, tem procurado consolidar as suas bases, aproximando as partes em conflito, demonstrando, inclusive, nós tivemos aqui há dias também o chamamento da solicitação para o levantamento das sanções que existem para com o Zimbábue há mais de 20 anos. Ou seja, esta visão, esta perspectiva que o presidente João Lourenço teve, aproveitando-se da presença de vários players do mundo, sobretudo dos parlamentares, que são os representantes dos povos e dos seus povos no mundo,
é uma forma de dizer basta às hostilidades e vamos procurar avançar os nossos olhares para a paz. Agora, diretamente olhando para o nosso acolhimento, isto acaba por trazer ganhos para o país? Bom, o país não só ganhou, mas o país hoje, e por hoje, acaba estando na boca do mundo, Kina. Não só está na boca do mundo, como o mundo também está a se avergar cada vez mais naquilo que é a posição pacífica da Angola. A Angola, desde sempre, assumiu uma posição de pacificador e uma posição de maior membro consolidador do diálogo e da abertura, sobretudo naquilo que concerne à estabilização das instituições. Outra questão que para nós também, enquanto juristas, enquanto fazedores de direito e intérpretes das leis, tem que ver com a questão do resgate à confiança das instituições. É importante ressaltar isso porque, com essas guerras, quer da Ucrânia e a Rússia, quer da Palestina e Israel, tem beliscado muito a confiança, sobretudo das Nações Unidas. Tem beliscado muito a visão e a perspectiva dos players internacionais. Ou seja, de instituições fortes. Exatamente. Ou seja, hoje por hoje, o mundo todo tem estado a olhar para as instituições internacionais com algumas reticências. Ou seja, não há uma grande credibilidade. Então, com esta realização dessa Assembleia Geral da União Interparlamentar, vem, no fundo, desmistificar a ideia de que as instituições estão a fraquejar. Logo, a questão que se põe agora é que o lema de reforço das instituições e resgate da credibilização das instituições nacionais e internacionais é exatamente para dizer, olha, o mundo está atento, as instituições não fraquejaram, apenas alguns ruídos se têm levantado. Ora, isto quer dizer que, com esta perspectiva, e aliás a própria Presidente agora eleita, não é? A senhora Túlia, ela tem um grande desafio, mas ela já deixa dois reptos fundamentais no seu discurso. Primeiro, não fala do resgate diretamente, mas fala de forma indireta, que eu irei trabalhar com todos. A conjugação de esforços é fundamental. E há o lema que todo mundo conhece, a união faz a força. E com a força se chega ao longe, se consegue encontrar a estabilidade. Por um lado. Por outro lado, ela também lança o repto da transparência. Ou seja, a transparência para muitos, em que não só para o lado financeiro. Não. A transparência é transversal. A política, a transparência é a diplomacia, ao diálogo, a abertura na forma de abordar as questões do mundo e a transparência na forma de interagir com cada membro, com cada player internacional. Por quê? Porque nós temos visto que alguns países e até mesmo as próprias Nações Unidas têm sido levadas quase que a miúdo a um entendimento que não estão a ser sérios, porque lançam a mãos a um discurso e por detrás não há cumprimento dos discursos. O nosso presidente deixou um dado muito importante no seu discurso. Deixa só para terminar aqui, é bem para terminar. O nosso presidente no seu discurso disse uma coisa importante, que foi, abrir aqui parênteses, precisamos de resgatar as místicas, os comportamentos e dos tratados internacionais. Isso que fechar. Isto quer dizer o quê? Explicando que a ONU precisa de aprovar tratados, resoluções, mas tem de materializar com a execução efetiva para que o resgate da confiança das instituições seja uma realidade. Muito obrigada, Dr. Edgar Fonseca. Sempre às ordens. Por ter estado connosco. E assim estivemos a conversar com o jurista Edgar Fonseca, que caiu o pano hoje sobre a Assembleia da União Interparlamentar. Aqui nós tivemos a acompanhar até pouco tempo este desenvolvimento. Mas seguimos com outras informações. O Instituto Nacional de Gestão Ambiental continua preocupado com a situação do uso do chumbo com tintas importadas e sugere que o país trabalhe com urgência na criação de uma lei que regule o uso destes materiais no mercado, em função do perigo que representam à saúde humana. Escolher uma boa tinta para renovar os ambientes e torná-los mais aconchegantes é importante. Durante a escolha da tinta, algumas pessoas não reparam nas recomendações. Por este motivo, desconhecem o uso do metal de chumbo na sua composição. Porque só temos comprado e não temos informação. Normalmente, quando eu compro uma tinta, não verifico se tem chumbo ou não. Quando eu compro uma tinta, não verifico se tem chumbo ou não. O Instituto Nacional de Gestão Ambiental realiza, de 22 a 28 de outubro,
workshop sobre o chumbo nas tintas em Angola. A diretora da instituição, Hassama Lima, explica como surge o chumbo nas tintas. Para dar cor, como um aditivo também, facilita e traz algumas propriedades características às tintas, mas infelizmente é um produto químico que causa intoxicação e principalmente as crianças, por essas serem mais pequenas, por estas também levarem, principalmente da terra infância, as mãos à boca, os objetos à boca. O chumbo pode ser encontrado tanto nas tintas, mas também em outros produtos, nas baterias. O estudo realizado em parceria com a ONG internacional LIP e a Associação de Defesa do Ambiente, Econgola, indica que 42% das tintas avaliadas no país que contêm chumbo passaram do limite recomendado. Vimos no estudo que 42% das tintas avaliadas tinham ultrapassado os 90%. Estas tintas, principalmente, têm o risco de expor as crianças e o seu desenvolvimento cognitivo e também o sistema nervoso central, além do sistema cardiovascular e renal, que são uma preocupação porque com o tempo elas podem causar doenças gravíssimas. O médico infecciologista Gonga Jacinto explica as consequências da intoxicação por chumbo. Falta de apetite. Em casos mais avançados, a queda do couro cabeludo. É alguém que tem um couro cabeludo muito forte e vai tendo dificuldade em preencher um dado espaço acerca do couro cabeludo. Por causa da frequência cerebral, a intoxicação por chumbo, ela afeta o cérebro. A intoxicação por chumbo, ela afeta os rins, ela afeta o pulmão. Ela pode estar presente na circulação sanguínea, a razão pela qual pode trazer problemas cardiovasculares. Vai tendo problema na pressão arterial, vai tendo problema na frequência cardíaca e também vai tendo problema na frequência respiratória. Por quê? Porque é algo que a gente inala e principalmente na tinta em que a gente usa. Se tivéssemos a oportunidade de só usarmos as tintas produzidas no nosso território, nós não teríamos muito esse problema. O especialista indica como deve ser detectada a doença. Existe sim tratamento, mas o segredo é quando descobrimos precocemente. A princípio, nós podemos fazer um exame laboratorial que nós chamamos de melalograma para realmente descobrirmos a quantidade de chumbo ou não que nós temos no nosso organismo. E quando for detectado, tem muitos fármacos que podem ser usados para poder tratar essa patologia. Agora, em uma questão de prevenção, nós podemos nos prevenir mesmo sem ter, razão pela qual eu volto sempre a insistir na nossa hidratação. Ora bem, depois do intervalo, detalhes sobre audiências concedidas hoje pelo chefe de Estado estiveram no Palácio da Cidade Alta embaixadores em fim de missão. E na reportagem da semana, o retrato das construções em zona de risco, negligência e o perigo que expõem várias famílias ao pior. É o melhor da informação. Fique ligado a nós, não saia daí. Voltamos já. Até já. Saudações renovadas, estamos de volta. O dia voltou a ser de encontros no Palácio da Cidade Alta. O chefe de Estado concedeu hoje audiências a embaixadores que estão em fim de missão no nosso país. É o caso dos embaixadores do Egito, Polónia e Coreia do Norte. O Presidente da República recebeu também uma delegação japonesa de parlamentares que manifestaram junto do chefe de Estado o interesse do Japão aumentar o investimento privado em Angola. Os embaixadores do Egito, Polónia e Coreia do Norte, todos em fim de missão em Angola, e uma delegação parlamentar do Japão, foram recebidos em audiência pelo Presidente da República, João Lourenço. O chefe da delegação parlamentar do Japão, que está em Luanda no quadro da 147ª Assembleia Geral da União Interparlamentar, disse que o encontro serviu para abordar a possibilidade de aumentar o investimento privado no país. Quanto à audiência com Sua Excelência Presidente da República, o Presidente enfatizou o nível de cooperação bilateral e pediu para aumentar ainda mais, sobretudo em colaboração com o setor privado,
Por isso, eu gostava de considerar, junto com os membros do governo, sobre esta possibilidade de melhorar ainda mais relações bilaterais. O embaixador do Egito, que representou seu país em Angola nos últimos 4 anos, sente-se orgulhoso por ter contribuído no fortalecimento das relações bilaterais. Hemos falado das relações entre Egito e Angola e o desenvolvimento dessas relações durante os últimos 4 anos. Hemos visto também, durante os últimos 4 anos, um desenvolvimento muito grande. Há novas empresas egípcias aqui no mercado angolano, especificamente no domínio de infraestrutura e construções, e estamos fazendo grandes avanços neste domínio. Por seu turno, o embaixador da Polónia disse que o encontro com o presidente João Lourenço serviu essencialmente para exprimir agradecimentos pelo acolhimento no tempo em que esteve a trabalhar em Angola, fruto das boas relações entre os dois países. Depois de tantos anos passados aqui, vou partir com muitas saudades e estou satisfeito de exprimir ao Sr. Presidente o meu agradecimento para o acolhimento que sempre gozei aqui durante todo este tempo. Ao longo da semana, foram vários os parlamentares e diplomatas de diferentes latitudes recebidos no Palácio Presidencial em audiências separadas. A aposta na agricultura e no setor produtivo nacional está na linha das prioridades no plano de intervenção que visa inverter o quadro atual da economia nacional e é uma das principais recomendações saídas da reunião desta quinta-feira do Biró Político do MPLA, que debateu sobre o plano de desenvolvimento nacional e a atual situação socioeconómica do país. Na quarta reunião ordinária, o Biró Político do MPLA analisou profundamente as consequências da alta dos preços dos principais produtos da cesta básica para as famílias. Por este motivo, assumiu o compromisso de tudo fazer para reverter a atual crise social do país. Por mais de 3 horas, o Biró Político ouviu membros do Executivo sobre a atual situação econômica e social de Angola, bem como questões relacionadas com a qualidade de ensino, cuidados primários de saúde, criação de empregos para a juventude e o reforço da agricultura familiar. Na reunião orientada pelo presidente do MPLA, João Lourenço, esteve igualmente em análise o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027. Nesta matéria tivemos profunda abordagem por parte dos membros do Biró Político. O Biró Político é bem representativo, tivemos abordagens em torno das questões importantes que têm a ver com a perda do poder de compra das famílias, as questões ligadas à qualidade de ensino. Falamos também das questões de saúde, principalmente a questão dos cuidados primários de saúde, saúde pública. Passou-se um olhar importante para a questão da criação de emprego para a juventude e, não menos importante, a questão da agricultura familiar, que precisa de um reforço naquilo que são as prioridades do Executivo. Maricel Kabama disse que o Executivo, suportado pelo MPLA, vai continuar a trabalhar para cumprir as promessas eleitorais sufragadas nas eleições de 24 de agosto de 2022. Entretanto, reconheceu que o país vive uma situação econômica e social difícil devido à crise econômica e financeira internacional. Na ocasião, os membros do Biró Político defenderam uma maior aposta na agricultura familiar, bem como no setor produtivo, como forma de o país deixar a dependência do petróleo. Há um compromisso muito grande pelo líder do partido, que é o presidente de todos os angolanos, presidente da República, e do Executivo que lidera, em tudo fazer para que possamos reverter o quadro. Por isso é que, nesta reunião, das questões que foram discutidas, viu-se a priorização da maior aposta no setor da agricultura, principalmente ou fundamentalmente na agricultura familiar, que nós sabemos que nos últimos tempos tem estado a levar comida à mesa dos angolanos e não só, olhando também para o setor produtivo da nossa economia.
No capítulo das questões internas do partido, a reunião aprovou o plano de atividades desenvolvidas pelo Secretariado do Birro Político no segundo quadrimestre deste ano e dos eventos do Comitê Central do MPLA para 2024. Bem, e subiu em todo o mundo o preço de azeite de oliva, derivado de azeitonas. A Espanha, que é o maior produtor do fruto no mundo, já registra roubo de cargas de azeitonas. A Espanha é o maior produtor de azeite na Europa. Entretanto, a seca tem diminuído a colheita de oliveiras, o que influencia negativamente para a produção do azeite. Fruto da seca, a Europa sofre a terceira grande queda consecutiva na colheita de oliveiras. Segundo dados da Comissão Europeia, o preço do produto dobrou. Isto impactou as economias da Espanha, Itália e Grécia, que são os responsáveis por 66% da produção mundial. Na Espanha, o preço do azeite o tornou num produto de luxo. Cargas de azeite, bem como de azeitonas, têm sido roubadas. Segundo a imprensa espanhola, só no mês de agosto foram roubados carregamentos de 50 a 60 mil litros de azeite extra virgem. Entretanto, o relato não é novo, já que em março, 16 pessoas foram presas por suspeita de roubo de 17,5 toneladas de azeitonas. Entre 2022 e 2023, a produção de azeite caiu 20% na Europa. E quem beneficiou deste facto foram países como a Argélia, Marrocos, Turquia e Tunísia, enquanto produtores alternativos para os compradores. O presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau visitou a sede do Comitê Central do MPLA, ainda no quadro da Assembleia Geral da União Interparlamentar, que terminou hoje. Na sede do partido MPLA esteve também hoje a coordenadora da Promaica, da Arquidiocese de Luanda, que apresentou a carteira sobre o congresso da organização, previsto para o próximo mês. No último dia da Assembleia Geral da União Interparlamentar, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau aproveitou para visitar a sede do Comitê Central do MPLA. Em declarações no final da audiência, concedida pela vice-presidente do partido no poder, Domingos Simões Pereira, enalteceu as excelentes relações existentes entre os seus respectivos partidos políticos. É uma visita de cortesia, é uma visita que nós quase que temos a obrigação de fazermos uns aos outros e que nos proporciona a ocasião de partilharmos a vida dos nossos países, a vida dos nossos povos, a vida dos nossos respectivos partidos. Foi este o quadro do diálogo que estabeleci hoje com a camarada vice-presidente do partido. Eu penso que da conversa que eu tive com o líder da bancada do MPLA, que eu tive com o próprio presidente do Parlamento, identificamos eixos e áreas de intervenção onde podemos ainda favorecer um melhor conhecimento, uma melhor partilha e o aproveitamento daquilo que de um lado ou do outro se faz de melhor. Numa outra audiência, a vice-líder do MPLA recebeu a coordenadora do braço feminino da Igreja Católica em Luanda, que levou em carteira o mini-congresso que acontece no próximo mês de novembro. A princípio, felicitamos-nos por aquilo que nós temos feito em prol das mulheres, no que toca às famílias. Viemos falar sobre o nosso mini-congresso, sobre a nossa associação da Igreja Católica, porque a Promaica é uma associação dentro da Igreja Católica que foi fundada em 23 de agosto de 1990 pela Sua Excelência Reverendíssima Dom Oscar. Tratamos sobre o mini-congresso que teremos para o mês de novembro, de 22 a 25. Estamos a falar, teremos um encontro na Sovopesca, junto ao Ramiro. A coordenadora da Promaica da Arquidiocese de Luanda garantiu que Luísa Damião comprometeu-se a marcar presença no mini-congresso da organização religiosa. E terminou a visita da Comissão Nacional Eleitoral namibiana, que cumpriu no nosso país uma missão de troca de experiências. A Namíbia realiza no próximo ano eleições e por isso recorreu à experiência angolana de organização no intercâmbio com a CNE.
A vizinha República da Namíbia vai realizar no próximo ano de 2024 eleições gerais e, por esse motivo, a presidente da comissão daquele país esteve em Angola ontem para beber da experiência da Comissão Nacional Eleitoral de Angola no que toca à organização. Em visita à província do Kwanza Sul, mais concretamente na cidade do Sumbe, a comitiva da Comissão Nacional Eleitoral recebeu várias informações sobre o processo. O balanço da nossa visita em Angola é que, de facto, valeu a pena estarmos aqui, porque recebemos toda a informação que nós precisávamos para podermos fazer melhor o nosso processo eleitoral. A presidente da Comissão Nacional Eleitoral da Namíbia, Elsie Ngikemwa, disse estar satisfeita com a organização de Angola a quando das eleições gerais de 2022. O plano para as eleições tem que ser feito atempadamente. Também aprendemos que o plano para melhorarmos as eleições começa a partir dos órgãos locais, principalmente ao nível do município, e depois então ao nível da província, e só depois então é que se vai ao nível nacional. Mas o que retiramos aqui principalmente é, de facto, a forma como nós podemos melhorar o nosso trabalho na Comissão Eleitoral da Namíbia. Ngikemwa reitera que Angola tem se mostrado forte e exemplar em termos eleitorais para vários países, com realce a República da Namíbia. A presidente da Comissão Nacional Eleitoral faz balanço positivo durante a sua visita a Angola e diz que recebeu boas informações sobre o processo eleitoral e vai implementar no seu país nas eleições de 2024. Daqui a pouco, o melhor que marca o desporto na sexta-feira. Não deixe de acompanhar as principais novidades do dia e temos mais. Na reportagem da semana, o retrato das construções em zona de risco, negligência e o perigo que expõem várias famílias ao pior. E o melhor da informação, fique ligado, não saia daí. Até já. E agora a reportagem da semana. Hoje olhamos para o cenário das construções em zonas de risco e a preocupação antiga que inquieta famílias, principalmente com a chegada da chuva. Em Luanda, o quadro é mais preocupante. A nossa equipa passou por algumas zonas de grande risco para famílias em caso de inundações, localidades onde vidas estão expostas ao perigo. Casas abandonadas, ravinas, passagens adaptadas que dão acesso aos casebres de muitas famílias que moram sobre as encostas da Boa Vista e Belo Monte Sede, aqui em Luanda. Esse é o grande drama dessas famílias, aliado ao período de chuva que os retira o sono por causa das zonas de risco onde construíram as casas. As montanhas que caem, que apertam as crianças. Além disso, não temos bom caminho para nós passar, nós metemos os pneus para nós continuar a passar. E além disso, também temos uma vala que já está quase de ficar, passa muita água, então é isso que nós temos aqui. Na minha casa entra mesmo muita água, como chove mesmo, a água mesmo sai, entra por toda do quarto, as crianças dormem assim, por exemplo, no tapete, eu meti um tapete assim para poder criança dormir bem para a cama não molhar. Nós vivemos aqui porque nós não temos para onde vamos viver mais. É o único nosso refúgio, por isso que nós vivemos parando aqui. Subir e descer sobre as montanhas do bairro Série A, nas encostas da Boa Vista, é uma situação nada fácil. Os moradores adaptaram neste percurso alguns pneus para que a sua travessia seja mais segura. Mas, no entanto, conforme Dona Maria, uma das moradoras neste bairro da Série A há 4 anos, estes pneus têm facilitado a sua deslocação para a área lá mais abaixo para transportar as bacias com água. Situado numa zona alta, cercada por montanhas, o bairro apresenta um terreno instável. As pessoas olham o futuro com alguma apreensão, isto porque alguns acabaram por morrer
devido ao deslizamento de terra. Aí no nosso lado tem um casal que morreram. A montanha. E aí eles apertou, então acabaram de morrer. Eu dormiu, é só coisa. Pedi a Deus que nos cuida toda noite. Seguimos viagem até o bairro Belo Monte Sede, onde as ruas ficam alagadas, lamacentas e intransitáveis. Não há asfalto, passeios nem sistema de drenagem das águas. Neste bairro, com mais de 16 mil habitantes, 3 ravinas de grande dimensão colocam em risco de desabamento as casas dos moradores, como por exemplo a da anciã Miquenda, que com os olhos carregados de lágrimas conta que quando chove têm de se abrigar em casas de parentes. Tu tira sua coisa, está em casa, já mete no sal. Depois chuva, meter fora, meter na casa, deixar para outro dia, quando foi tirar ali, estou fugir, fazer uma semana, voltou. Chuva começou ali, não vai dormir mais. A situação começou mesmo aqui, é problema sério, não fala, não tem como. Alundamos com água mesmo, não tem como quando a chuva bate mesmo, eu não romper com toda a água, toda a casa fica alundada. E este caso, antes de coisa aqui, não tinha vala. A vala era naquele espaço ali e o caminho d'água lá se fechou, vem se dirigir perante a minha casa. Eu aqui estou preocupado pela minha casa porque assim já caiu a chuva, a pessoa já não tem sono. Qualquer coisa que bate no teto, a pessoa tem que se levantar porque a casa está indo com água. Quando chove, o bairro Belo Monte, no município de Cacoaco, fica completamente alagado e as casas inundam. Nas ruas, grandes charcos de água se formam. Perdem-se vidas humanas nas inundações, desabamentos de terra e outras intempéries decorrentes das cheias. Aqui quando tem chuva é rio, quando a pessoa não tem como ficar melhor aqui. Eu já presenciei, por exemplo, uma senhora aqui estava a atravessar, não conseguiu, foi com água. Até uma senhora, vai lá, uma cabana que estava aqui, foi tudo com água e as coisas não rendeu nada, coitada da senhora. Temos recebido aqui o grupo de administração para ver se revelam esta situação, mas quando venham nós mostramos e não há resultado até hoje. O interior do bairro Caope, em Viana, é rodeado de ravinas. Esta ravina de grande dimensão no bairro Caope, no município de Viana, tem estado a tirar o sono por parte dos moradores. Segundo os mesmos, o local também serve de diversão para as crianças. A água que por aqui atravessa vai até o município de Cacoaco. Uma situação que tem sido bastante constrangedora, segundo afirmam os seus populares. O medo e o desespero tomam conta dessas famílias que, por causa da progressão das ravinas, são forçados a encher sacos com areia para retardar o deslizamento de terra. Não estamos a ver nenhuma solução, porque muita gente já foi embora, muita gente mesmo. As primeiras casas já foram embora, a segunda, praticamente essa é a terceira fase que ele está a pegar as casas. Por exemplo, no meu caso, quando está a chover, eu já não durmo no quarto. Fico na sala, a qualquer hora mesmo pode atacar. Assim mesmo que está a vir a chuva, já temos sacos guardados. Esses sacos é que nós metemos aqui para podermos estarmos a entulhar e metemos a barreira dos sacos. A terra quando desaba encontra as crianças dentro do buraco. Agora nós já não estamos a entender nada. Segundo dados da Comissão Nacional Executiva de Proteção Civil e Bombeiros, as chuvas registradas no país entre 15 de agosto de 2022 e 15 de maio do corrente ano causaram a morte de 392 cidadãos, assim como o ferimento de 223 pessoas. Foi a reportagem da semana, Kina. E assim terminamos a edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Obrigada pela companhia de sempre. O Jornal, já sabe, regressa amanhã à mesma hora com a Dilson Garcia e a Janete Meio-Dia. A todos, votos de bom fim de semana e nós vamos voltar, esta equipa, na segunda-feira. Pois. Boa noite.